Aqui na RJ1, alerta extremo, você deve estar recebendo em casa também, Defesa Civil, previsão de vento forte na cidade do Rio, Prefeitura do Governo do Estado e Governo do Estado recomenda a antecipação do retorno para casa. Ao vivo para você, você em casa, a gente aqui mostrando, Priscila já aqui comigo, Priscila, é isso mesmo, né? A gente, ao longo da manhã, vem vendo o vento aumentar aqui atrás, nosso estúdio de vidro. E essa já era a previsão do tempo, né? Que ao longo do dia, ao longo das horas, esse vento ia realmente ficar mais forte. Por quê? Isso vai acontecer à medida que a frente fria se aproximar aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo imagens ao vivo aqui do nosso estúdio e a gente vê não só as árvores balançando, mas a areia que está ali no jockey sendo realmente... Olha como é que tá. Uma nuvem de areia. Porque vai arrastando tudo. Ó, mais alguns alertas chegando para outros celulares aqui de dentro do estúdio. Você em casa já fica sabendo, é alerta, né? Alerta extremo, a informação de que o vento está aumentando, a prefeitura confirmando essa previsão. E é importante a gente falar, Mari, porque muitas vezes quando a gente recebe um alerta desses, a nossa primeira reação é: eu vou embora para casa agora. Só que se você estiver, de repente, num lugar que já esteja com um vento muito forte, o ideal é que você permaneça nesse lugar se for um local seguro. No seu trabalho, num shopping, qualquer lugar seguro, o ideal é você permanecer nesse lugar. Não é sair correndo. Não é sair correndo. Permaneça onde está. Exatamente. O que está causando esse vento todo, gente? O ciclone extratropical, ele já está no mar, ele está se afastando, mas não tem jeito, ele causou todos esses ventos no sul do Brasil e está causando aqui no Rio de Janeiro também, com a frente fria. Vamos para o centro de operações, o prefeito Eduardo Cavalieri vai dar entrevista nesse momento. Letícia Gil. Pois é, o Eduardo Cavalieri está aqui para falar com jornalistas. A gente recebeu uma mensagem agora no celular informando que a Prefeitura e o Governo do Estado recomendam a antecipação do encerramento das atividades. Quais as medidas que já foram tomadas? Os funcionários já foram liberados, prefeito? A Prefeitura vai tomar. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer para a população que não tem motivo para pânico. É muito importante nesse momento que a gente tenha serenidade, tenha tranquilidade para se proteger e para fazer esse retorno para casa agora de forma gradativa. O aviso que foi enviado para todos os celulares agora foi para a gente facilitar a comunicação com a população de algo que a gente já vinha avisando, já vinha alertando desde o início da semana e especialmente no dia de ontem, informando que a gente, em razão de um fenômeno climático extremo que vinha do sul do país, no sudeste do Brasil, evoluindo e chegando aqui no estado do Rio de Janeiro, esse alerta incluía todas as cidades do estado, e a gente decidiu, no final da manhã do dia de hoje, eu e o governador do estado, o governador Ricardo Couto, quando uma estação marcou na Costa Verde do Rio de Janeiro, marcou 74 km por hora de vento, aquilo que a gente já vinha avisando, a gente já suspendeu as aulas ontem, tanto na rede pública municipal como na rede pública estadual. A gente recomendou à população que estivesse atenta, que evitasse aquelas atividades que não eram essenciais, evitar atividades ao ar livre, que se protegesse, porque hoje não era um dia normal. E a gente foi fazendo isso de forma gradativa. Ontem suspendemos as aulas, hoje cedo, novamente, recomendamos à população que não saísse para aquilo que não fosse absolutamente necessário. Depois, às 10 horas da manhã, fechamos os parques públicos municipais, urbanos e os parques naturais. E ao meio-dia, foi uma decisão conjunta do governador Ricardo Couto com a Prefeitura do Rio. A gente decidiu fazer esse informe para que as pessoas, a partir de meio-dia, pudessem encerrar as atividades que não fossem essenciais, tanto no comércio, como atividades empresariais, atividades que não fossem essenciais, para que pudesse ter um retorno gradativo para casa. Essa foi a razão, inclusive, da gente recomendar isso. A gente não está obrigando, a cidade não está fechada, a gente está recomendando esse retorno para casa, porque a partir agora de meio-dia, meio-dia e meia, 1 da tarde, vocês estão aqui no centro de operações, estão acompanhando as imagens, já na cidade do Rio de Janeiro. A gente já teve ao longo da última hora, ao longo das últimas 2 horas, alguns registros de ventos acima de 60 km por hora. E a previsão, a tendência é que isso se intensifique. Alguma ocorrência de grande impacto? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente já teve registro de queda de árvore, a gente já começa a ter registro desses ventos mais fortes. Por isso eu peço, em primeiro lugar, a gente não tem motivo para pânico nesse momento. Essa aqui é uma decisão preventiva, essa aqui é uma decisão planejada, essa foi uma decisão que a gente veio alertando, avisando a população desde o início da semana, que veio se preparando, estava atenta aos canais oficiais, às informações por parte dos órgãos públicos. Então, nesse momento, quem estiver em lugar seguro,
né, e precisar ainda terminar uma atividade, fazer alguma coisa, né, mais ao longo dos próximos minutos, né, ao longo da próxima hora, não precisa sair correndo desesperado. Os serviços públicos estão funcionando normalmente, né, o transporte público está funcionando normalmente, o metrô, o trem, a Supervia, né, com o sistema de transporte público municipal, já estavam preparados para a antecipação desse pico, vamos chamar assim. Né, o dia hoje, desde o início a gente já veio avisando que não era um dia normal, então não precisa ter corre-corre, não precisa ter pânico, não precisa ter, né, não precisa sair correndo de onde estiver, claro. O que é importante a gente vem avisando desde ontem, desde hoje cedo. Evitar lugar aberto. Né, a gente recomendou que não fizesse passeios ao ar livre, não tivesse passeios no mar, né, esse tipo de atividade. Por isso a gente fechou os parques públicos também. Então, quem estiver no trabalho nesse momento, né, a recomendação para quem é chefe, para quem, né, toma as decisões, que faça um retorno gradativo, que faça essa volta para casa de forma gradativa, porque a partir de agora os ventos vão começar a intensificar até o final do dia. Muito obrigada, prefeito. A gente ouviu aqui o prefeito da cidade, Eduardo Cavalieri, falando com jornalistas sobre as medidas implementadas para poder evitar os transtornos por conta desses ventos fortes na cidade. Eu volto com você. Mariane do Estado também, volto com você.